filósofo alemão Friedrich Wilhelm Schelling nasce em 1775 na cidade de Leonberg, um ducado da Württemberg. E aos 15 anos ele entra no Instituto do Seminário de Tübingen, e aos 17 anos ele já defende a sua dissertação de mestrado sobre uma interpretação filosófica de uma passagem do Gênesis, né, sobre a origem do mal do Gênesis, né? Naquela época, para você ter um futuro, você teria que passar pelo seminário protestante, né? E Schelling passou por isso inicialmente. Aí vale a pena lembrar que o seu pai, ele era um estudioso do hebraico e do árabe, e desde criança o Schelling teve contato com essas línguas, né? O que dá essa coisa do gênio precoce, né? E aí, em 1796, ele ganha uma vaga para ensinar em Leipzig. E em Leipzig, ele vai ter contato com a filosofia do então filósofo da época, que é o Fichte, né? O herdeiro, vamos dizer assim, da filosofia kantiana, é o Fichte. No entanto, Schelling em Leipzig já estava tendo interesse pela medicina, pelas ciências naturais, e pouco a pouco começa a se distanciar da filosofia do Fichte, essa ênfase no eu transcendental do Fichte como aquele que vai dar a completude do sistema. Schelling já começa a se aproximar da filosofia da natureza, essa ideia de que esse outro, né, do eu, ele não é meramente um não-eu, ele também tem, vamos dizer assim, perpassado pelo espírito também. E aí ele escreve em 1798 Von der Weltseele, que é sobre a alma do mundo, e ganha a simpatia do Goethe, né? E o Goethe acha aquela obra muito interessante. E aí o Goethe arruma uma vaga para o Schelling estudar em Jena, né? Onde ele vai conhecer os irmãos Schlegel, vai ter contato com Novalis, né? E é uma fase muito interessante da vida do Schelling, né? Porque é ali que ele vai amadurecer bastante a sua filosofia, tanto que 2 anos depois, em 1800, ele vai escrever sua grande obra, que é o Sistema do Idealismo Transcendental, onde ele vai propor a filosofia da identidade, né? Ou seja, uma filosofia do idealismo objetivo, né? Ou seja, o real é racional, o racional é real, em que, vamos dizer assim, tanto a filosofia do espírito como a filosofia da natureza estariam perfeitamente integradas num todo sistemático, né? Inclusive, esse termo sistema do idealismo transcendental é muito curioso, né? Porque é como se dissesse, eu vou mostrar agora o sistema, né? Que é o sistema que está pressuposto em toda essa odisseia da filosofia transcendental que vem desde o Kant, né? E é muito interessante porque essa se torna uma obra sistemática, uma obra de peso, né? E depois disso aí ele vai escrever obras sobre o diálogo chamado Bruno, que é a tentativa de expor de uma maneira, vamos dizer assim, mais literária, essas suas ideias aí dessa fase da filosofia da identidade. E em 1804 ele escreve Filosofia e Religião, né? Philosophie und Religion, onde a pretensão, na verdade, era continuar o diálogo do Bruno, né? Mas agora pelo outro polo, que é a religião, né? Porque há duas formas de síntese do absoluto, é a arte, que é externa, e a religião, que é interna. Então, filosofia e religião continuaria o tema, vamos dizer assim, desse desdobramento do absoluto, né? Do sistema, mais pelo viés da religião. E aí, em 1809, poucos meses antes da sua esposa, Caroline Schlegel, falecer, ele escreve sobre a essência da liberdade, né? Lembrando que em 1806, 3 anos antes da esposa dele falecer, ele foi para Munique, né? Então, esse período de Munique é um período que ele vai passar 35 anos, e ele só vai sair dali para assumir uma cátedra em Berlim, já em 1840, sendo que o Hegel tinha falecido 5 anos antes, né? Então, 5 anos depois é chamado ele para assumir. E aí ele para de lecionar quando ele entra em 1806, ele ganha um cargo de secretário-geral das artes figurativas ali, de Munique, né? E ele passa, então, E ele só vai voltar a lecionar em 1820 em Munique, motivado pelo Barder, né, pelo Franz Barder,
por um texto do Schlegel também sobre a filosofia dos indianos. E nesse período ele não publica nada, né? A última obra do Schelling publicada foi O Mistério da Samotrácia, em 1815. Então, de 1815 a 1830 ele não publica nada. E tudo que a gente vai vir depois disso aí são conferências e aulas que vão ficar com material póstumo, né? Publicado pelos seus filhos, né? Depois. E no sentido assim, biográfico e bibliográfico é mais ou menos isso. É claro que agora a gente vai entrar um pouquinho no desenvolvimento, né, do itinerário filosófico de Schelling. Então, inicialmente, é muito influenciado pelo Fichte, como te diz, ele dava ênfase nesse eu transcendental. Já tinha alguns problemas ali, né, já identificamos ali algumas coisas que depois anteciparam a filosofia da natureza. Depois ele começa a desenvolver a filosofia da natureza, e aí ele depois vai a filosofia da identidade, que é para, vamos dizer, fazer essa síntese entre espírito e natureza, né? Filosofia do absoluto, como a gente já falou. Após isso, ele escreve, Bruno, como eu falei, sobre a liberdade. Quando é 1809, ele escreve sobre a essência da liberdade, e isso é um texto que parece assim, abrir já para o que será a sua fase tardia, porque agora, ao invés de absoluto, já começa a usar o termo Deus, né? Já começa a pensar temas da teosofia, próximo muito do Jacob Boehme, a questão do mal, a questão da liberdade, e a ideia de uma liberdade concreta, né? de um existente, conceito de existência. Começa a ficar muito forte essa ideia de Deus como fundamento e existência, né? Todos esses temas aí que remonta, por exemplo, a teosofia do Jacob Boehme é muito forte isso. E aí, depois de 1815 a 1830, ele fica sem publicar nada, né? E aí, depois de 1830, quando ele volta a lecionar, essas aulas já estão falando sobre filosofia da mitologia, sobre o que é a filosofia positiva, né? Ele começa a entender que a filosofia que passou dele era uma filosofia que tentava capturar com o conceito e com a ideia de sistema o real vivo, né? Ou seja, esse absoluto vivo que é a história. E aí ele começa a entender que a filosofia positiva tem que partir, vamos dizer assim, do absoluto como sendo a própria história, né? E as religiões, vamos dizer assim, como formas do isolamento dessa nossa relação com o absoluto. Isso desde o politeísmo até o monoteísmo, chegando no cristianismo, né? Por isso que a filosofia da mitologia ela é sucedida depois por uma filosofia da revelação, né? Ou seja, a mitologia como base, a revelação como algo que surge da mitologia, e esses são, vamos dizer assim, formas como no absoluto, né? Como nós podemos entender a relação, né, do espírito humano com o absoluto. Então, é como se elas tivessem chaves sobre esse processo. Essa é a filosofia tardia do Schelling, né? Então, é basicamente isso.